mas a gente está criando coisas, a gente está trazendo, está estudando formas diferentes de aplicar modelos que vão além daquilo que eles estão fazendo eventualmente lá fora. Então a gente já deu um passo à frente, e aí eles estão interessados no que a gente está fazendo, no que a gente está buscando, aonde a gente está aplicando. Quando falamos em inovação e transformação cultural e digital, não basta ter os melhores métodos e tecnologias. É necessário também preparar e educar o mercado. Eu sou Sabrina Dumer, Head de CX na Verum Partners, e este é mais um episódio do Verumcast. O nosso convidado de hoje, para falar sobre conhecimento compartilhado e a capacitação de novas práticas no mercado, é Rodolfo Rocha, um dos sócios fundadores da Verum e também uma das maiores referências em AWP no Brasil. Rodolfo lidera a comunidade de práticas AWP, hoje com o maior número de membros dentre todas as comunidades AWP do mundo, além de ser o responsável pela implantação da AWP University no Brasil. Muito bem-vindo, Rodolfo. Que alegria ter você aqui conversando com a gente. Oi, Sabrina. Boa tarde a todos. Sempre legal ver a Sabrina, né? Que a gente se sente importante quando a Sabrina apresenta a gente. Eu sempre fico falando, nossa, que responsabilidade que eu tenho quando a Sabrina introduz a gente assim. Eu sempre fico falando, cara, ela tá exagerando, não sou isso tudo, não. Até parece que eu não resumi bem resumidinho esse currículo, né, Rodolfo? Para mim tá ótimo, né? Para conseguir falar numa breve introdução, eu tive que resumir muito quem o Rodolfo é. E, gente, eu falei que esse era mais um episódio do Verumcast, mas, na verdade, esse não é mais um episódio, esse é o episódio, um dos mais esperados, né? E antes de entrarmos nesse assunto que desperta o interesse de muitos dos nossos ouvintes, né? É uma questão que tem aparecido em todos os comentários, todos os pedidos que a gente recebe. Eu vou, antes de entrar nesse tema, pedir para você falar um pouquinho sobre você. Então, para além desses atributos que eu citei, Rodolfo, quem é o Rodolfo? Conta pra gente. Então, vamos lá, vou falar um pouco, tentar contar um pouquinho sobre mim, né? Então, sou, como muitos percebem logo de cara, né? Você até comentou isso, né? Sou carioca, né? O sotaque normalmente não nega, apesar de agora estar mineirando, já tem alguns anos, né? Mas o S... Carioca não consegue. Não consegue disfarçar. O engraçado as minhas duas filhas, né? Então, tenho duas filhas, Catarina e Luana, uma de 4 anos e uma vai fazer 2 anos, meus tesouros, as duas mineiras, né? Porque nessa fase de mudança aí, as duas nasceram aqui, não foram produzidas todas aqui em Belo Horizonte, mas nasceram em Belo Horizonte. Então, contando um pouquinho sobre mim, sou engenheiro, não sei se os demais nos outros podcasts contaram essa curiosidade, mas tanto eu, Davi, o Gustavo, nós passamos pela mesma faculdade, né? Então, fizemos a mesma faculdade, somos engenheiros eletricistas com ênfase em telecomunicações pela UERJ, no Rio de Janeiro. E aí tivemos até apesar de termos nos conhecido na faculdade, a nossa interação maior foi quando passamos a trabalhar juntos na Promon. Eu e Davi começamos no mesmo dia, fomos estagiários, né, na Promon, começamos no mesmo dia, no mesmo projeto, coincidentemente, né? Então, e além de fazer a mesma faculdade. Eles eram um período à minha frente, mas tem essa curiosidade interessante. O Gustavo, ele veio a ser uma indicação, acho que o Davi mesmo indicou ele para a Promon, ele entrou pouco depois e a gente começou a interagir, trabalhei muitos anos com ele também, né? Então, para não contar muito história profissional, né, depois eu falo um pouquinho de aonde nós chegamos, né, a nos juntar para começar na Verum, mas como eu falei, né, sou carioca, flamenguista, como quase todo bom carioca, né, mas futebol não é muito a minha praia, por difícil que pareça, né, mas não sou um dos mais assíduos. Já como estudei na UERJ, teve uma época que eu ia muito a jogos do Flamengo, né, era só atravessar a rua, o Maracanã é do outro lado da rua. Peguei bastante oportunidade, foi a época que eu mais torci na minha vida, mas depois nunca fui, acho que até porque eu
não sou um perna de pau no futebol, né? Então acho que isso me levou a dizer que eu não gosto de futebol, porque aí eu falei, não sei jogar bola, não consigo jogar bem, sempre me dou mal, era o último a ser escolhido, então eu não gosto de futebol. Então é melhor. Eu ia brincar contigo, Rodolfo, que pela escolha do time fica notório que você não entende muito de futebol, mas com isso eu me queimo com grande parte aí dos nossos ouvintes, e o nosso objetivo aqui é ampliar a audiência. Então, na gravação a gente corta essa parte. Eu acho que é o contrário, né? Como eu não sou muito fã de futebol, é melhor ficar com o melhor, porque aí você... É bom que quando sofre eu não sofro muito, mas quando me alegro, eu me alegro muito, né? Então, eu não sofro. Esse que é o problema, eu não sofro muito. Bom, mas assim, até para não contar toda a história da minha vida, senão eu vou ficar aqui muito tempo, né? Mas falando um pouquinho, né? Então, assim, como eu falei, tenho uma carreira basicamente pautada na Promon Engenharia. Tenho muito orgulho de ter minha formação lá e ter trabalhado muitos anos lá. Eu digo que a Promon, por mais que eu tenha trabalhado muitos anos na Promon, eu trabalhei em muitos projetos, né? Então isso que era legal, eu trabalhei em muitos projetos, sempre no cliente. Então, cara, primeiro eu fui estagiário num projeto de telecomunicações, onde eu não fui nem no escritório da Promon, né? Eu fui direto para o escritório do cliente. Então comecei a trabalhar direto no escritório do cliente. E uma coincidência também, onde meu pai trabalhou muitos anos, né, dentro desse projeto, que era na antiga Telerge, depois virou Telemar, no Rio de Janeiro. Meu pai trabalhou muitos anos lá, a carreira dele toda, e eu fui fazer o meu primeiro projeto pela Promon lá. Então, passei por diversos projetos, já morei no Rio Grande do Sul 2 vezes, uma vez pela Promon, em um dos projetos, depois trabalhei alguns anos também no Comperj, trabalhei em projetos de infraestrutura. O último projeto que eu trabalhei foi do metrô, no Rio de Janeiro. Então, outra oportunidade, eu digo que eu sou um sortudo, que eu nunca mais vou ter acho que na minha vida, de poder trabalhar num projeto na sua cidade, tipo, no meio do Leblon, por exemplo, algo que é quase impossível para um projeto de engenharia eu conseguir trabalhar num projeto de engenharia grande, né, um mega projeto. Eu tenho muito orgulho também, um projeto muito legal, um aprendizado muito grande dentro da minha cidade, para trazer um benefício muito grande em relação à parte de transporte público, né? Bom, e depois disso teve a crise, né? Tivemos a crise aí da Lava Jato. Então, muitas empresas aí, que grande problema, né? Parou de ter demanda, parou de ter projetos de engenharia, onde a Promon precisou reduzir bastante a ponto de fechar o escritório no Rio de Janeiro, que, coincidentemente, aí terminaram os projetos no Rio de Janeiro. Eu fui peguei um dos últimos projetos como o do metrô, né? Então, no final de 2016, eu me desliguei da Promon, né? Fui desligado da Promon, infelizmente, ou felizmente, né? Pelas oportunidades que a gente teve, senão hoje em dia não estaria aqui conversando com vocês, provavelmente não. Onde a gente teve a oportunidade aí de vir trabalhar juntos, aí network, né? O Davi sempre muito próximo, já trabalhava na Vale há muito tempo, a gente sempre em contato, mesmo depois que ele saiu da Promon. E aí apareceu uma oportunidade, viemos a trabalhar junto. Ele puxou a gente para um trabalho em conjunto, onde ele estava desenvolvendo, precisava de um suporte na parte de planejamento. Então, sempre atuei muito tempo na parte de gerenciamento, fui planejador, depois coordenador de planejamento. Então, trabalhei muito tempo nessa área. Viemos a trabalhar junto, ficamos aí, desenvolvemos um grande projeto aí na Fundação Renova. Foi muito interessante, foi um aprendizado totalmente diferente também, trabalhar suportando aí a Fundação Renova na tentativa de amenizar aí os impactos causados pelo acidente de Mariana. Então, a gente tinha uma responsabilidade muito grande lá, um desafio tremendo em algo que foi uma catástrofe para muitas famílias. Mas a gente chegou lá com o objetivo de tentar ajudar, melhorar e fazer com que aquilo acontecesse de forma melhor. Evoluindo após esse projeto, né, a gente veio a conversar e colocar em prática um sonho aí. O Davi tinha esse sonho há muito tempo, a gente já tinha compartilhado esse sonho, mas sempre com aquele pé atrás de empreender, né, de deixar tudo, né,
de lado, para deixar o conforto, a comodidade de lado, a zona de conforto, para tentar fazer alguma coisa. E o destino fez a gente se aproximar, fez a gente ter essa oportunidade, né? O Gustavo, na sequência, veio também a sair da Promon e entrou para trabalhar junto, o Vidotti da mesma forma, e culminou. E a gente, após esse projeto, fala, por que não? Né? Vamos agora tentar colocar alguma coisa em prática? É aquele momento, se não for agora, não vai mais. Então, vamos arriscar. E foi bom, né? Que nós nos arriscamos, passamos muito aperto, muito frio na barriga, né? Mas conseguimos evoluir. Aí você me corta, Sabrina, porque senão eu vou contando a história aqui, vou emendando uma coisa na outra. Mas a gente gosta de ouvir, eu estou aqui, Rodolfo, inclusive me segurando para não ficar fazendo comentários e ampliar demais essa parte. Mas é incrível até para os nossos ouvintes, né? Já que a gente fez essa pausa, eu acho legal fazer essa observação de que às vezes é meio clichê até dizer, mas a gente precisa sempre ser relembrado, né? De que as crises, de que os momentos que parecem serem momentos talvez de infelicidade ou de falta de sucesso, ou até por algum momento a gente chega a questionar talvez nossa competência e essas coisas, na verdade eles são um empurrãozinho da vida para que a gente construa algo muito maior, né? Eles são aquele chazinho de coragem que a gente precisa. Eu acho que essa história, que não foi uma situação específica de vocês, mas do mercado como um todo, né? O comportamento do mercado de engenharia no Brasil durante um determinado período forçou-os, né, de alguma maneira, o cenário a criar algo que eu tenho certeza que vocês não imaginavam que seria tão grande, mas a criar algo muito maior, né? E que vocês estão vocês não transformaram a vida de vocês não fizeram uma experiência em conjunto, mas vocês têm sido ferramentas para transformar a vida de hoje tanta gente que não só trabalha com vocês, como eu, por exemplo, mas transformar a vida de tanta gente que vocês têm também ensinado, trazido capacitação, trazido conteúdo, tudo estimulado, né? Tudo com a mola propulsora dessa situação que você começou a nos narrar aqui. Então, de maneira nenhuma, eu vou encurtar essa conversa, não conte comigo para isso. A gente até brincou antes, eu falei, Sabrina, eu acho que eu não vou falar 10 minutos direto sobre mim, não vou conseguir não, né? Daqui a pouco ela tá falando, já passou o tempo. Porque assim, pouquinha coisa, porque assim, a gente acaba direcionando para um lado, né? Mas tem tanta coisa que vai acontecendo assim em paralelo. Mas você colocou muito bem, Sabrina. Parece clichê mesmo, cara. Eu falo isso, às vezes até me sinto mal, mas realmente é uma grande verdade, né? Para aqueles que são mais jovens aí, eu já posso falar isso, né? Apesar de parecer, a pessoa sempre brinca, eu pareço mais novo da idade que eu tenho, né? Mas já tenho alguma experiência, mas realmente é uma verdade, né? Se não acontecesse isso, quem conhece mais a gente, o Davi brinca muito, né? E o Gustavo, então, é super conservador para tomar a decisão de largar lá o mundo CLT para vir empreender. Foi um sacrifício, né? Mas a gente sabia do potencial de cada um e como a gente podia dar certo juntos, né? As pessoas que a gente queria ter ao lado, que a gente confiava para poder empreender. E essa é uma verdade, né? Realmente faz sentido. Se não fosse aquilo, a gente provavelmente não teria feito. E hoje eu tenho certeza que eu sou muito mais feliz, não desmerecendo a felicidade que eu tive em toda a minha carreira, mas assim, o que de felicidade, de realização, né? Acho que a palavra certa é realização, que a gente pode dizer, que eu posso dizer que eu tenho hoje, é algo diferenciado, né? Às vezes a gente brinca. Esses dias eu estava conversando com alguém, acho que foi semana passada. Eu faço uma aula de inglês, né? Uma conversação com um professor, e aí ele estava trocando uma ideia, perguntando um pouco sobre a experiência, e falou, mas como é que é a sua empresa? Eu falei, hoje a empresa já está com mais de 100 pessoas. Né? Então não é uma empresa pequena, uma grande empresa, né? Aí eu olho assim, daquele frio na barriga, e falei, que responsabilidade, cara, onde eu fui parar de estar trabalhando junto com um monte de sócios e falar assim, é uma grande empresa, né? Não é mais aquela coisa pequena que éramos só nós, tínhamos as responsabilidades, tinha algumas pessoas em torno, agora a gente está trabalhando em conjunto, criando, né, evoluindo com uma quantidade imensa de pessoas, né? É assustador.
é assustador. Eu nunca me imaginei numa situação como essa. Sinceramente, nunca imaginei eu estar junto dentro de um time, até porque a gente fala que a empresa não é a empresa nossa, né? É a empresa dos sócios, mas a gente aparece, né, como os fundadores, né? Nós puxamos essa ideia, investimos nisso, sem dúvida nenhuma, né? Tem o valor disso, mas é um grande desafio, uma grande responsabilidade, como você falou, né? Tá trazendo inovação, está tentando manter essa pegada de inovação, de capacitação, de ensino, de vanguarda, né? Dentro do ambiente que a gente vive, muito diferente daquilo que era a nossa zona de conforto, né? De atuar dentro daquilo que você aprendeu, repetir aquilo inúmeras vezes, está indo e voltando naquele dia a dia. Bom, tem muita coisa para falar. Me guia aí, Sabrina, eu vou desviando, você me conhece. Mas você tocou no ponto que eu queria aprofundar um pouquinho, que é justamente essa questão de trazerem a inovação, né? A gente tem os primeiros episódios do Veruncast falando, trazendo muito esse olhar que a Verum tem, esse eu não diria nem olhar, mas é um valor, está no DNA da Verum, essa busca por inovação, por novas práticas, por transformação contínua, né? Transformação tanto digital quanto cultural. E aí, se por um lado a gente está indo atrás, né? A gente quer a vanguarda, a gente está buscando aquilo, indo atrás não, né? Porque a gente está correndo na frente, mas a gente está querendo trazer e adaptar e criar novas tecnologias, novas metodologias, novas maneiras de aplicar as metodologias que a gente já tem. Tem a contrapartida disso, que o mercado nem sempre está preparado para receber essa inovação. O mercado nem tanto do ponto de vista comercial, quanto do ponto de vista técnico, de ter profissionais capazes de absorverem e de desenvolverem aquilo. E eu acho que a Verum entendeu e percebeu esse ponto, e é aí que a gente entra com um fator que me encanta muito, e eu acho que deve ser o norte da nossa conversa aqui, que é entendendo que a gente precisava preparar o mercado para toda a inovação que a gente se propõe a trazer. A Verum criou aí algumas iniciativas, se juntou a algumas frentes globais nesse sentido. E aí eu queria que você contasse para a gente, então, como você percebe, né, essa contribuição da Verum, de que forma ela se dá para disseminar as melhores práticas, evoluir o mercado, enfim. Então, Sabrina, acho que dentro do nosso posicionamento, como você falou aí no início, né, ele, por um lado, ele traz uma oportunidade, né, mas pelo outro, ele é o nosso maior desafio, né? Então, quando a gente tenta apostar em algo que a gente acredita, né? Então, algo que a gente entende como o melhor para ser aplicado, para colher os resultados dentro de projetos, como a gente tem buscado, né? Das melhores práticas, e aquilo que a gente visualizou, aquilo que a gente sempre tentou fazer no dia a dia das nossas rotinas, né? Do desenvolvimento daquilo que a gente buscava dentro dos projetos, de melhor produtividade, fazer um planejamento melhor, uma atuação melhor em campo, trazer melhores resultados, né? Para os projetos, a gente identificou alguém ou pessoas que já faziam isso e colocaram isso de forma muito bem estruturada, né? Então, isso despertou na gente e falou, poxa, isso não está muito relacionado com aquilo que a gente faz, só que um passo muito à frente. Vários pares já fazem isso há muitos anos e com um método que é muito interessante. Então, a gente resolveu apostar naquilo, investir naquilo, que do mesmo lado, ele é uma grande oportunidade, porque você sai na vanguarda e no protagonismo dentro de algo que não foi experimentado, né? Mas, por outro lado, é um grande desafio e um grande risco, porque você vai estar introduzindo aquilo no mercado ainda pouco explorado e vai ter que convencer as pessoas, por mais que, quando você apresente, parece ser óbvio, né? Ele traz aí muitos paradigmas a serem quebrados, né? Aonde as pessoas precisam mudar, né? Passar pelo processo de transformação. Isso no nosso dia a dia, né? Quando a gente entra em, por exemplo, clientes que estão apostando nesse processo, querem
evoluir, dar esse próximo passo, assim como nós acreditamos nessa metodologia, né, no modelo onde a gente vem atuando, não só no AWP, mas em todas as outras boas práticas, né, como você falou, a gente vem conectando e evoluindo, né, isso se torna também um grande desafio para a gente levar para dentro desse cliente esse processo. Então, cada conexão, cada relacionamento, cada cliente, cada oportunidade, cada projeto, cada relacionamento com nova pessoa, com fornecedor, torna-se um desafio para você levar conhecimento, né? Então, a gente evoluindo esse processo e vendo quanto a gente precisava disso no dia a dia, isso para a gente instalou um outro gatilho, né? Poxa, a gente precisa atuar, né, de alguma forma e evoluir esse processo de conhecimento, de transmissão de conhecimento, de capacitação. Então, nisso, a gente obviamente, muito atento ao mercado que a gente estava introduzindo, que nós estamos introduzindo, né, e tentando estar conectado com as melhores práticas, a gente aparecem também as oportunidades aonde a gente conseguiu conectar. Não sei se é o momento, Sabrina, eu ia falar um pouquinho assim de como a gente buscou a relação com a comunidade de práticas e depois evoluiu um pouquinho para como veio a questão da University, mas se eu não estiver indo no caminho adequado para a gente seguir o planejado da conversa, você me ajuda, tá? Que eu já estou indo nessa direção. Eu acho que era um pouquinho que estava o planejado é explorar, ouvir de ti o máximo que a gente puder sugar aí da tua fonte de conhecimento. Mas eu ia justamente entrar nesse ponto, né? Eu até citei na tua apresentação a questão da comunidade de práticas, a questão da WP Universe. Eu acho que são dois caminhos importantes, duas plataformas de atuação aí que a Verum explora de uma maneira bastante positiva, de forma a entregar e a facilitar a disseminação desses conteúdos, dessas inovações, dessas práticas, sobretudo no Brasil. A gente tem uma influência aí hoje, América Latina de forma geral, mas sobretudo no Brasil. Então, com certeza, quero que você nos conte um pouquinho aí sobre essas duas frentes. É legal, acho que é um pouco do objetivo desse episódio, né? Eu não vou entrar muito em detalhes. Acho que outros episódios vão ajudar a puxar mais detalhes, então não vou roubar muito tempo dos meus colegas que já devem ter falado bastante, mas eu acho que a ideia é a gente realmente explorar o quanto a gente tentou também evoluir por esse caminho de ir além, né? Ir além daquilo que a gente atua com as pessoas, o networking, o ecossistema que está ao redor dos nossos clientes, né, das pessoas que estão sendo atingidas pelo esse processo de transformação, e como a gente entende o quanto que isso é importante, e é isso, de forma bem transparente, até para o nosso negócio, né, o quanto isso é importante para a evolução do nosso negócio, que as pessoas tenham acesso à informação, conheçam aquilo que a gente está tentando vender, né? Como a gente acredita, né? A gente não está vendendo algo, a gente vende algo que a gente realmente acredita. Então, como a gente pode ajudar a fazer com que as pessoas tenham acesso a isso, que vá além da nossa abordagem com os clientes? Então, primeiro, veio aí dentro de uma conversa com o grupo ESI, né? Falando um pouquinho do Lloyd, que foi uma oportunidade que a gente teve de se conectar a ele, que trabalhou desde os primórdios na metodologia, lá no Canadá, e explorou e evoluiu junto ao CII na evolução da metodologia e começou a trabalhar juntamente no processo de divulgação, suportando o CII nas grandes conferências aí relacionadas ao tema. E ele introduziu de forma na América do Norte, suportar a melhoria de comunicação do tema às comunidades de prática, à comunidade de práticas, né? Então, numa oportunidade onde a gente estava como referência já aqui na América do Sul, trazendo esse conhecimento, a conversa chegou, por que não, né? Por que não a gente ampliar isso para onde claramente está iniciando-se um trajeto de explorar melhor esse mercado? Então, eles nos ajudou, né? A gente juntos evoluímos essa ideia e falamos assim, poxa, vamos explorar, vamos achar um canal
que a gente possa também trazer conhecimento e conectar mais pessoas desse ecossistema. Então, foi um grande desafio aí a gente estruturar o modelo da comunidade de práticas, né? Achar as pessoas adequadas, juntar as pessoas, as empresas, juntar pessoas que eventualmente teriam interesse pelo assunto, mas de forma nenhuma conhecem o tema, né? Então, poxa, empresas de projeto, associações que teriam relacionamento com boas práticas. Então, foi um grande desafio. A gente passou bastante tempo aí convidando, explicando as grandes empresas. E por muita felicidade, né, a gente conseguiu conectar muita gente legal, muita gente interessada nesse processo, não só da WP, né, mas como trazer conhecimento, processo de transformação digital, né, que o mercado está evoluindo, que, assim como nós, enxergaram na comunidade de práticas uma grande oportunidade de explorar conhecimento, né, explorar uma forma de reduzir o caminho entre o conhecimento de qualidade de determinados assuntos e pessoas dentro do ecossistema do networking que poderiam se aproximar. Então, até hoje é o nosso desafio, né? A cada dia, né, você está junto com a gente, né, Sabrina, nesse desafio de evoluir e explorar as melhores formas de saber se a gente realmente está conseguindo atingir da melhor forma possível a transmissão de conhecimento através desses canais que a gente utiliza. Hoje, a comunidade prática tentando explorar bastante isso, né, e levar conhecimento para as pessoas que estão como membros da comunidade, como você falou, né, e por trás dessa comunidade, que não é só apenas um grupo no LinkedIn, né, a gente tem aí uma gama de empresas reconhecidas, de renome no mercado, que estão interessadas, estão pensando eventualmente aí nas nossas reuniões em como levar melhor conhecimento, como trazer coisas legais para esse grupo, como trazer coisas interessantes, né, que estimulem as pessoas a evoluir nesse conhecimento, e também a conexão com o que há de mais atual, né, na América do Norte, a conexão com as boas práticas do CII, a própria comunidade prática, que começaram com a América do Norte, depois a América do Sul. Rapidamente o movimento da comunidade cresceu muito rápido, né? A comunidade aqui foi a segunda, então, globalmente falando. Que bacana, que bacana. Já que eu te cortei, Rodolfo, eu vou emendar aqui mais duas perguntinhas e tu fica à vontade para inserir isso na tua resposta no momento que for mais oportuno. Mas tu estava citando, né, das empresas que fazem parte, que estão por trás ali, além dos eventos e do grupo público no LinkedIn, das grandes empresas que estão também envolvidas com a gente, pensando, e a gente tem hoje representantes, provavelmente, das maiores empresas do Brasil, e empresas globais também ali com a gente. Então, eu queria saber um pouquinho de como é que foi o desafio de reunir todas essas pessoas para pensarem sobre um tema até então tão pouco falado no Brasil, né? E aí, já emendando aqui uma segunda perguntinha, essa bem mais simples de ser respondida, você coloca aí na sua resposta. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como faz para fazer parte da comunidade de práticas hoje, né? Quem está nos ouvindo que ainda não faz parte da comunidade, como que pode se chegar a nós, onde que a gente está presente? Então, a responder, essa aqui é mais fácil, né? Vou pegar logo a mais fácil de cara. Então, é muito simples. Provavelmente, aonde a gente estará exibindo esse podcast, vai ter o link, né? O atalho para a gente acessar a comunidade, mas é só buscar no próprio LinkedIn, a Comunidade Práticas AWP América do Sul, e se conectar, né? Bem simples. Eu sempre lembro para os mais antigos, né? Antigamente a gente tinha o Orkut, né, que era só comunidade, né? Eu acho que o LinkedIn trouxe um pouquinho disso, mas é um grupo fechado, mas que você pede o acesso lá, facilmente você acessa e passa a receber, né, por estar participando da comunidade, o conteúdo, os materiais, as divulgações, os eventos, né, que a gente explora e tenta trazer, que são, acho que a grande força aí desse modelo de comunidades, os podcasts agora que a gente está introduzindo também, a parte dos webinars, né?
tentando trazer conhecimento interessante, pessoas aí bem renomadas no mercado que possam compartilhar conhecimento e dividir de uma forma bem interativa, né, interação com as pessoas. Então, realmente é isso, né? É só buscar lá no LinkedIn e ter acesso, e também o canal no YouTube, né? Que a gente tem o canal no YouTube, onde tem todas as gravações de todos os eventos e todos os webinars que nós já realizamos até hoje. Então, a pessoa tem lá bem organizado, lá uma gama de informação e de eventos que a gente divulgou, né? Então, estar conectado nesses dois canais vai trazer aí a pessoa a estar próxima do que a gente está tentando, né, compartilhar de informação aí com o nosso grupo, né? Vamos dizer assim. Bacana. Acho que é isso. E a outra pergunta sobre o desafio, né? Realmente foi um desafio grande, né? Quando aí obviamente a gente buscou o nosso networking, né? Das pessoas que estavam no nosso redor. Então fizemos aí um grande brainstorm, um trabalho de busca de network, onde a gente não buscou, onde a gente não conhecia alguém de alguma empresa que a gente entendia como relevante para fazer parte, né? Então pegamos setores, pegamos as empresas que têm relação com desenvolvimento de projetos, não só de engenharia, de construção, comissionamento, provedores de tecnologia que estão muito relacionados, as próprias associações, grandes associações no Brasil, universidades, que teriam interesse em estar juntos, né? Então, a primeira coisa que as pessoas sempre perguntavam assim, tem que pagar? A gente estava na crise, ainda dentro de um final de crise, né? Tem que pagar alguma coisa? A gente falou, não, tem que pagar com sua dedicação. Eventualmente, você está ali fornecendo um pouquinho do seu tempo, se dedicando a contribuir e ajudar com a comunidade. Então, isso foi inicialmente, acho que foi, ainda bem, né? Foi o propulsor aí para ajudar a gente a ter sucesso. E a outras pessoas, poxa, mas eu não sei nada de AWP. Eu falei, por isso que você tem que estar aqui, porque você tem que ajudar a mostrar para as pessoas que quem não sabe, né, tem a oportunidade de saber. E não é só o AWP, né? Os projetos, o desenvolvimento de projetos não vive de AWP. Né? A ideia é a gente trazer o conhecimento do AWP, mas tem toda uma base necessária para o AWP existir. Né? Tem que ter alguém que queira executar o projeto, né? Por exemplo, os owners que estão com a gente, né? Por exemplo, a Vale, que está fazendo parte aí do time com a gente, e também as empresas que realizam esses projetos, né? Que fazem parte, as empresas de engenharia, de construção, as montadoras, as grandes montadoras. Então, a gente buscou essas pessoas que, em algum momento, dada a nossa tentativa de visão de futuro, né? Passariam por isso, né? Então, assim, esteja junto conosco, né? Vamos nos antecipar, esteja perto da onde o inevitável, né? Segundo a nossa expectativa, vai acontecer e você vai poder estar próximo, né? Você falou de visão de futuro agora, Rodolfo, desculpa te cortar. Claro, por favor. Falou de visão de futuro agora e eu fiquei pensando, né? Nessa semana que nós estamos gravando esse podcast, provavelmente ele vai para o ar alguns dias depois, mas nessa semana que a gente está gravando, a comunidade de práticas no Brasil está fazendo um ano, né? Ano aí de existência, e vai ter até um evento para celebrar isso. Provavelmente vocês vão encontrar já esse evento gravado no YouTube. E a gente está com 2.500 membros atualmente no Brasil, com já uma comunidade filha, por assim dizer. A gente já abriu uma comunidade na América Latina, né? Com o idioma espanhol sendo o predominante, porque a gente tinha esse pedido, né, de muita gente querendo se aproximar da gente de fala hispânica. E aí está conectando, então, com a questão da visão de futuro. A gente estava falando do início da Verum, que vocês não tinham dimensão exata de onde chegariam, da proporção que criar essa empresa, né, atingiria. E eu imagino que a comunidade foi da mesma maneira, né? Vocês tinham expectativa de uma visibilidade tão grande, de um envolvimento de tanta gente e de um crescimento tão acelerado que vocês tiveram na comunidade? Não, de forma nenhuma, né? A gente não tinha nem a mínima ideia de como fazer isso, até por não conhecer como era essa dinâmica, né?
Você depois veio, quando você também chegou mais à frente, começou a participar com a gente, ajudou muito a gente a entender um pouco como que é a dinâmica de mercado nas redes sociais, né? Mas assim, a gente não tinha muita ideia, então foi muito de vamos tentar lá e vamos ver aonde a gente dá. No pior dos casos, a gente abandona se não der certo, algo desse tipo. Mas nos surpreendemos muito com a velocidade aonde as conexões que eventualmente se mostravam interessadas no assunto veio crescendo, né? O próprio Lloyd, né? A gente, reunião após reunião, a gente faz uma reunião mensal para debater aí alguns assuntos relacionados à comunidade, né? E a gente ia vendo o crescimento, né? E ele começou a chamar a atenção e falou: cara, vocês estão crescendo muito rápido, né? Então, assim, as pessoas, pô, o que vocês estão fazendo? Cara, a gente está tentando trazer conteúdo interessante, né? E divulgar de alguma forma e fazer com que isso, puxe outras pessoas, pedindo as pessoas para realmente ajudar nessas conexões, e acabou dando certo. Então, foi muito rápido a evolução, até por uma brincadeira, né? A gente rapidamente, depois de algum tempo, a gente se aproximou a quantidade de membros que a própria comunidade da América do Norte tem, passamos dele, né? Ficou até uma brincadeira, nós nos tornamos a maior comunidade de práticas do mundo, né? Pensando assim que só tínhamos as duas comunidades, né? Hoje, eu acho que isso é muito legal também, isso propiciou esse trabalho que a gente está fazendo aqui, além, obviamente, do que você comentou, né, Sabrina? A gente veio para ser uma comunidade para atuar na América do Sul, né? Mas, por mais que a língua seja muito parecida, né? A dificuldade para a gente realmente conectar, além do Brasil, ela existia se a gente não tivesse uma dedicação, né? Então, foi isso que puxou essa iniciativa, que isso a gente via como um desafio aí ao longo do tempo, de realmente trazer alguma dedicação ao mercado também, que assim, busca muito conhecimento, e a gente não estava conseguindo dar a atenção que eles mereciam, né? Então, agora, com parte do grupo aí dedicado a fomentar e desenvolver a mesma ideia, né, com os países de língua hispânica, então está sendo um sucesso também a evolução disso. Então, também convido aí quem tiver interesse em acompanhar o que está acontecendo na comunidade de práticas aí. Então, está tendo uma página aí dedicada, né, à comunidade de práticas em espanhol, então isso vai ser muito interessante. Mas, como eu estava falando, esse movimento foi tão... um ano, né, que a gente tem, tanta coisa aconteceu, mas despertou, ao mesmo tempo, nesse um ano, o interesse aí, a evolução, acho que muito sem nenhuma cerimônia, né, muito do que a gente conseguiu evoluir aqui na América do Sul, proporcionou a possibilidade de despertar o interesse e motivar outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. Então, hoje, a gente está vendo até como nos conectarmos melhor, até trazer isso para o conhecimento de todos, mas assim, com uma expansão das comunidades de forma muito estruturada e grande. Então, temos aí o grupo na Europa, o grupo na Rússia, no Oriente Médio, o próprio pessoal do Japão, né? Então tá buscando ali aquela região, conectar empresas, pessoas e grupos, né, da mesma área para se juntar. Então, assim, estamos com grandes desenvolvimentos aí nos grupos das comunidades de prática, que também estão bem incipientes, nascendo agora, mas rapidamente elas vão evoluir, se Deus quiser, elas vão crescer aí a ponto de até nos passar também, se for o caso, cada um dando um passo melhor e ajudando uns aos outros. Então, assim, a amplitude que isso vai dar, a gente vai tentar explorar isso da melhor forma possível, né? Como essas conexões vão nos ajudar a explorar ainda mais conhecimento, boas práticas, melhorias de processos que a gente vai poder trazer de experiência de tantas outras pessoas riquíssimas, né? Pouco que a gente conversa, a gente vê as possibilidades. Então, ter a possibilidade de estar conectado e ampliando o nível de conhecimento para dentro da nossa comunidade, com um networking daquilo que há de melhor em boas práticas de projeto no mundo, né? Isso é muito legal mesmo a gente ter essa possibilidade, né? Ainda temos um desafio de como conectar isso bem, né? E aproveitar isso a nosso favor, a favor de todos, né? Que é o objetivo, mas assim, eu tenho um otimismo muito grande
do resultado que isso vai dar e como a gente pode crescer, né, e ajudar as pessoas a ter acesso a essa quantidade de informação de boa qualidade, né, que é o que a gente realmente gostaria. A língua é um desafio, né? Sempre a língua é um desafio, mas a gente tenta explorar isso e trazer o conteúdo e a tradução, vamos dizer assim, dessas boas práticas da melhor forma possível. Aos poucos a gente vai vencendo esse desafio também. Perfeito. E falando nessa questão de conhecimento, de amadurecimento disso, eu entendo que a comunidade, ela é excelente para fazer percebido, para dar o primeiro contato das pessoas com, sobretudo, a metodologia WP, mas todo esse universo. E aí nasceu agora, recentemente, eu entendo que é uma evolução nesse sentido de maturidade, a WP University, né? Depois de já ter um contato e de ter a intenção de se aprofundar no tema, eu acho que a gente veio com essa ferramenta que também é fundamental e particularmente acredito aí como uma promessa forte de transformação do mercado brasileiro nesse sentido, né? Aposto fortemente aí na WP University. Queria que tu contasse um pouquinho para a gente, então, resumidamente, a gente está avançando muito rápido no tempo, mas resumidamente, o que é a WP University, né? Como ela acontece e para quem ela é, né? Para que tipo de profissional você indicaria, por exemplo? Legal, Sabrina. Realmente, como você falou, eu acho que a comunidade de práticas ele pode ser até para curiosos, né? Para pessoas que, poxa, querem ficar sabendo, têm interesse, ver a novidade, está próximo a algo que realmente é uma novidade e muitos se surpreenderam de estar batendo a sua porta depois que entraram ali, às vezes, por curioso e viram coisas que estavam sendo abordadas na comunidade, batendo a sua porta, aparecendo numa requisição aí do seu trabalho para ser implementado e, poxa, aquele negócio que aqueles malucos falam lá que é legal, né? Então, poxa, já sei aonde buscar. Então, ele ajuda a você direcionar, dar esse primeiro contato, esse conhecimento básico, né, que a gente tentou fazer, mas a University ela veio a partir também de uma oportunidade que, obviamente, o protagonismo e aquilo que a gente está buscando de vanguarda, a gente foi atrás e viu o que estava sendo desenvolvido no mundo para melhorar a qualidade de informação para as pessoas e apareceu realmente o lançamento, que era um desafio de uma pessoa também, um profissional que a gente respeita demais, que uma das pessoas que escreveu tudo que há hoje ajudou a escrever tudo que temos hoje, até no CII, sobre a WP, e trouxe essa bagagem de conhecimento para ser ensinado, né? Então, aí é algo que vai bem além de a gente fazer um webinar, um podcast para trazer o conceito, explicar, obviamente trazendo conteúdo de material nessa linha, mas realmente para aí dar um próximo passo, né? Para aquelas pessoas que realmente querem aprender, né? Aprender e ver como que eu aprendo além da leitura, né? Além do beabá, além daquilo que existe de material disponível, de literatura, que também não é muito, né? Não tem muita coisa, tem bastante material, mas tem coisas, mas não é suficiente. Então, a partir desse desafio, que ele viu essa oportunidade, a gente também se conectou e viemos a ser os representantes da WP University, não só na América do Sul, mas para todos os países de língua portuguesa e espanhola, né? Então, independente aí já de América do Sul. Então, nós, junto com o grupo da WP University, estamos desenvolvendo toda a estrutura, né, de material, não só de material, mas também de instrutores para ensinar aí como utilizar o AWP. E aí parte desde os fundamentos, né, que vai muito além aí do básico, né? Então são treinamentos aí de fundamentos na casa de 16 horas de treinamento, de treinamento com práticas, né, práticas aí mão na massa, que é muito legal também, as pessoas conseguem vivenciar a grande diferença, até o treinamento profissional, né, onde os profissionais poderão ter a oportunidade de se aprofundar
em todo o ciclo de vida do projeto e de atuação e de implementação da AWP. Então, ele vai desde do ciclo, vamos dizer assim, básico, fundamental, que a gente chama de fundamentos, né, até o detalhado das ações que precisam ser implementadas para um bom desenvolvimento, aí, pensando nas lições aprendidas, nos desafios, aonde ser aplicado, como, as dificuldades, né? Então, assim, é muito com práticas e conhecimento aí de mercado. Aí você perguntou também para as pessoas, né? Então, ele vai desde do time, vamos dizer assim, de liderança gerencial até o técnico, né? Que precisa atuar. Então, aí, quando eu falo de técnico, pensando no ciclo de vida do projeto, desde da equipe de gestão, a área de planejamento, a equipe de engenharia, as empresas de engenharia, empresas de suprimentos que vão ter conexão, a parte de construção, principalmente. Então, assim, ele é pensado para, olhando o ciclo de vida de atuação e aonde o AWP ele modifica, né, e melhora o processo, as pessoas que atuam nos projetos, desde as pessoas que vão atuar muito diretamente, implementando, tendo que ter a técnica, tendo que entender os detalhes da aplicação, até aquelas pessoas que vão ouvir, né, e precisar interagir, participar do processo colaborativo, né, já falando um pouco daquilo que a gente aplica lá, desse processo de transformação, o desafio de ter as pessoas ao entorno da implementação da AWP sendo desafiadas a sair da sua zona de conforto do modelo tradicional para entrar no modelo diferente. Então, ele atinge todos esses níveis de forma que o mais técnico possa lá estar aprendendo na prática o que executar, e aquelas pessoas que vão precisar interagir, né, e ter contato, ouvir a nomenclatura, saber o que é aquilo dentro de um projeto que está sendo desenvolvido da AWP, precisam saber. Então, a gente consegue direcionar e atuar e atingir todas as camadas necessárias. Então, a parte introdutória, principalmente, quando a empresa toma a decisão de implementar o AWP e entender, não é só aquela área técnica que tomou a decisão de abordar e começar a atuar. Então, se a empresa tomou essa decisão, ela vai precisar passar de um processo de transformação. E é muito importante, isso está muito conectado com os objetivos da empresa, né, e com as lideranças. Então, a liderança ter o conhecimento, entender qual é o objetivo daquele processo de transformação e comprar essa ideia, ele é muito importante, né? Então, eu acho muito legal, de uma das conferências que eu participei há pouco tempo, do CII, uma apresentação que foi feita sobre as boas práticas do AWP, os resultados, feito pelo CEO de uma empresa. Então, assim, uma empresa lá de fora, né, onde o CEO, cara, ele passou a ser um garoto propaganda, cara, e vê-lo fazendo a apresentação, mostrando os resultados, as conquistas, né, os benefícios, e como a empresa dele respira isso, assim, não é só respirar, né? Passou a ser é como você falar de um cronograma, de um processo interno seu, de montar uma EAP, né, para quem era da área de planejamento, montar um cronograma, montar um orçamento, cara, seguir as boas práticas de uma metodologia. Então, ele passa a estar no dia a dia, né? Não passa a ser um objeto estranho que está querendo ser incluído, né? A gente fala no treinamento muito sobre isso, né? Não é uma mudança de processo. Eu falo isso na capacitação que a gente dá, não tem ainda, eu nunca vi um modelo de gestão, de implementação de projeto que não possa ser adaptado ao AWP. Não tem, porque não tem como, porque ele não muda, ele não vira de cabeça para baixo, ele se adapta, né? Então, ele traz processos que vão melhorando, né? Então, ele faz conexões, faz relacionamentos, ajusta algumas coisas, mas ele se adapta, né? Então, ele flui muito bem por ali. Precisa de mudança? É simples? Também não é simples, né? É reinvenção de roda? Não. Muitas vezes as pessoas veem que realmente ali são boas práticas que elas já aplicavam no dia a dia delas, só que de forma organizada, estruturada, dentro de um framework que possa ser aplicado e seguir, obviamente, algumas regrinhas lá que vão ajudar na implementação.
Eu sou prova viva disso, né? Eu entrei na Verum para atuar numa área completamente correlata, mas que não exigia de mim conhecimento, né, em engenharia e nessa metodologia, enfim. E como eu me surpreendi, assim, eu acompanho desde sempre algumas das referências da Singularity University, essas referências todas de inovação globais que a gente tem, e o quanto a metodologia WP, ela é como se fosse, eu entendo ela como se fosse uma fusão dessas principais, desses principais hacks, né? Lá fora a gente usa, fora desse segmento, a gente usa muito esse termo hack para uma dica, um segredo de como fazer alguma coisa, né? De como chegar lá de uma forma mais rápida. E eu entendo a metodologia muito como agrupando todos esses hacks e, enfim, eu consigo aplicar isso não de maneira integral, mas vários dos conceitos em muitas outras atividades diárias. Mas lá vou eu de novo desvirtuando o assunto. Rodolfo, você é muito bom de papo e isso faz com que a gente sempre que eu vou conversar com você, eu fico na dúvida. Eu falo, Sabrina, onde você está se metendo? Eu não sou bom de falar, não. Eu gosto de falar, mas assim, me deixa sozinho ainda mais gravando, fica um negócio meio esquisito para mim. Não fica de maneira nenhuma. Olha, eu aqui já querendo falar de outros assuntos, querendo trazer outros roteiros para a gente incluir essa conversa. Acho que isso vai ficar como provocação para que a gente tenha aí uma segunda rodada. Mas queria, então, para a gente já fechar aqui de alguma maneira, eu comecei falando, Rodolfo, que você era referência, né, uma das principais referências de AWP e tal. Ao longo da nossa conversa, eu refleti sobre a minha própria fala, pensando que, na verdade, não é sobre uma metodologia específica. Voltou atrás, eu sabia que você ia cair na real, que não era isso tudo. Você voltou atrás. Não, calma, me deixa falar. É que, na verdade, tanto você quanto outros dos sócios fundadores, eu acho que vocês acabam sendo referência não só especificamente num tema, mas como referência de pioneirismo, né? De pessoas que puxaram a vanguarda mesmo, trouxeram inovação, foram pioneiros naquilo que tem se proposto a fazer. Então, pensando sobre essa ótica, né? Que dica, se você pudesse dar uma dica, ou se você tivesse recebido, né? Até mudar um pouco aqui a pergunta que eu estou habituada a fazer, se você tivesse recebido uma dica lá no início, quando vocês começaram, que dica você gostaria de ter recebido e que você pode compartilhar, então, esse segredo aí, essa dica de ouro com os nossos ouvintes? Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo trazer alguma coisa que vai ajudar aí as pessoas também. Aí trazer coisa muito pessoal, né? Então, assim, eu sempre tive desejo de empreender, né? Então, já pensei em abrir franquia, já fui eu e um grande amigo meu também, já fui sócio de uma barbearia, só para poder tentar empreender. Depois a gente desistiu, porque não funcionava, não ia dar dinheiro para a gente sobreviver, né? Então, passou de ser só, mas foi uma boa experiência, mas sempre tive vontade de empreender. Mas quando a gente... E aí acho que não vai ter muito como fugir do clichê, não, né? Quando a gente se vê dentro de um dia a dia, onde você está na sua zona de conforto, está no seu emprego, está olhando aquele trabalho, poxa, tem sua família, tem o seu salário, né, que você está recebendo, e você ter que, eventualmente, arriscar em algo diferente, você se pega, obviamente, com medo, né? Com aquele frio na barriga. Cara, não tem muito. Se você e aí o que eu falo? Até quando a gente vai fazer a apresentação, né? A gente fala de fazer a apresentação, eu sempre falo assim, poxa, a apresentação, o que salva na apresentação? Cara, você ter domínio do conteúdo, né? Então, se você tem domínio do conteúdo, as coisas acabam se tornando interessantes, elas vêm mais fácil para você desenvolver. Obviamente, precisa de treinamento. Mas nessa linha, assim, você precisa primeiro acreditar naquilo. Como eu falei lá atrás, a gente acreditava muito mesmo no nosso, vamos dizer assim, produto, né? Que é aquilo que a gente veio a defender como boa prática, porque aquilo ali fazia parte
do nosso dia a dia, fazia parte do nosso métier. A gente buscava aquilo o tempo todo e, de repente, a gente encontrou algo que falava exatamente a nossa língua melhorado. Né? Então, trazia um monte de coisa que a gente tentou fazer muitas vezes e conseguimos, né, aplicar em algumas vezes, muito na linha do que o AWP prega, mas de forma organizada. Então, aquilo para a gente era muito natural. A gente falou, cara, a gente já conhece isso. É algo que faz todo sentido. E não tem. Aí você realmente acreditar na oportunidade, né, que eventualmente está passando à sua frente. Então, foi algo que... E ir em frente. A gente demorou, né? Como a gente falou lá no início, a gente esperou. Poxa, a gente teve sorte de ter o gatilho, né, que nos ajudou. Muitas vezes as pessoas não têm esse gatilho. Não adianta também ficar esperando o gatilho para sempre, que pode passar aí o tempo todo e você perder a oportunidade. Então, para aqueles que eu poderia dizer que é diferente do que eu fiz, às vezes não espere o gatilho. Né? Se você realmente acredita no potencial daquilo que você está tentando empreender, inovar ou trazer de novidade, cara, vai em frente. Vai em frente. Se prepare, obviamente, né? Não vai dar tiro no escuro, né? Tente se preparar, gerir o seu risco, né? Gerir o risco daquilo que você está fazendo, mas não deixe de fazer. Acho que realmente é um diferencial. Acho que você usou 2 verbos muito bons, né? Conhecer e acreditar. Acho que Então, acho que tem que acreditar. O que eu falo, por exemplo, às vezes a gente tem aquela grande síndrome do vira-lata, né? Então, poxa, a gente lida aqui muito com os gringos, né? O pessoal que está lá de fora, que criou a metodologia, que detém o conhecimento, que busca trazer, ensinar para a gente. Mas, e muitas vezes, até já falei isso com a Sabrina mais uma vez, eu me peguei e falei assim, cara, eles estão interessados na gente, né? A gente está querendo aqui, às vezes, agradar, fazer um negócio legal, mostrar, mas a gente está criando coisas, a gente está estudando formas diferentes de aplicar modelos que vão além daquilo que eles estão fazendo eventualmente lá fora. Então, a gente já deu um passo à frente e aí eles estão interessados no que a gente está fazendo, no que a gente está buscando, aonde a gente está aplicando, e a gente ainda naquela síndrome de, poxa, deixa eu ver se eu estou fazendo certinho, do jeito que ele ensinou, e às vezes a gente se pega nisso. Então, assim, acredite no potencial, acho que a questão é acreditar. A gente, cara, não é porque a gente está aqui no terceiro mundo, né, como falava-se antigamente, né? Cara, esquece, somos todos iguais, temos todos a mesma capacidade, não é porque a gente às vezes está atrasado em alguma tecnologia que a gente não tem o potencial de realmente superar, inclusive, aquilo que é tido como o melhor. Né? Então, hoje a gente se inspira em sermos os melhores, né? e atuarmos como os melhores e fazer de tudo para que aquilo que a gente faça possa ser o melhor, independente de quem já faça isso no mundo. Né? Perfeito, Rodolfo. Agora, para finalizar, a gente tem um quadro aqui no Veruncast, que é de forma muito simples, em uma frase, você nos dizer o que é ser parceiro de verdade. E aí, já contextualizando isso, até explicamos em alguns outros episódios que a Verum não consegue hoje se encaixar perfeitamente em nenhuma caixinha já pronta. A Verum não é simplesmente uma consultoria, ela não é uma gerenciadora, ela não é... Enfim, então a gente se entende hoje como parceiros de verdade, né? E acho que uma prova disso tanto a criação desses episódios aqui de Veruncast no intuito de entregar conteúdo, quanto essas iniciativas que a gente conversou tanto hoje, né, de capacitar não apenas o nosso cliente, mas o mercado, e de trazer novidade, de trazer inovação e de trazer acesso a essas informações a todos, tudo muito no sentido de ser parceiro de verdade. Mas para ti, o que é ser parceiro de verdade? Você foi boazinha comigo, né? Me deu até um tempinho para pensar, né? Mas já é uma responsabilidade danada responder essa pergunta, que é aquilo que nós dizemos que somos, né? Então, partiu aí do nosso nome, realmente traduzir essa ideia de parceria. Vou tentar falar pouco, tá, Sabrina? Sobre o que é traduzir isso. Poucas palavras, Rodolfo. Poucas palavras. Eu diria assim, resumindo, é vestir a camisa. Né? Então, não sei se alguém já falou isso, mas eu acho que é aquela frase
vestir a camisa. Então, para mim é muito simples, porque eu vim desse mundo. Como eu falei, desde o meu primeiro dia de trabalho, eu já atuava na casa do cliente. Então, para mim, isso nasceu comigo, né? De eu estar trabalhando, aquele ali era a minha empresa. Eu usava o e-mail, eu lembro assim, eu usava o e-mail do cliente mais do que eu usava o e-mail da Promon. Eu não acessava os e-mails, tomei puxão de orelha, você não está vendo os e-mails da Promon. Eu falei, não, meu e-mail é do cliente. Então, assim, você viver aquilo ao qual você está se colocando a fazer. Então, isso para mim foi sempre muito natural. Hoje eu tento passar para as pessoas que trabalham junto comigo muito dessa visão. Então, aqui, cara, incorpora, né? Incorpora, finge que é seu, né? É igual você ter o seu negócio, né? Pô, trata como seu. Eu acho que é muito disso. Então, eu resumo isso em vestir a camisa. Você atuar como se você estivesse trabalhando para você. É um pouco piegas, mas assim, é aquela coisinha que a gente tenta fugir, mas não tem outra diferença. Ser parceiro é isso, né? É você interagir, lidar, trabalhar, não olhando como um cliente, como um fornecedor. Cara, mas eu estou falando como se, cara, se eu estivesse no meu dia a dia, estou fazendo como se fosse para mim, né? Fazendo junto, vestindo a camisa e querendo o melhor para ele, como se eu estivesse buscando o melhor para mim. Perfeito, obrigada de verdade pela conversa hoje, Rodolfo. As perguntas começaram fáceis, para que eu não te traumatize, tu tope conversar com a gente aqui mais vezes. Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes vão querer continuar. Espero que goste, né? Espero que eu não achei muito chato. Tomara. Impossível, não tenho dúvida disso. Obrigada de verdade. Para agora encerrado mesmo, se você quiser deixar seus contatos, como que as pessoas que estiverem te ouvindo aqui podem te contatar, podem te acessar de alguma maneira, não sei se LinkedIn, e-mail, como é que você prefere ser encontrado? Acho que é bem fácil, né? Acho que o LinkedIn acho que é mais fácil, né? Então, buscar lá na comunidade prática, buscar meu nome, Rodolfo Rocha, não é muito difícil de achar. Mas o meu e-mail é rodolfo.rocha@verum.global. Então, é bem simples também. Precisar entrar em contato. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo, né? Fica lá na fila, eu não abandono. Podem entrar em contato, fiquem à vontade. Mas acho que é isso. Eu acho que o LinkedIn a gente consegue manter contato, aproxima muito, é muito fácil, né? Qualquer um pode chegar próximo da gente, a gente poder conversar com outras pessoas, interagir, ver novas experiências, é muito legal. Perfeito. Muito obrigada, Rodolfo. Até a próxima. Obrigado a você, Sabrina. Até logo. O Verumcast é uma produção da Verum Partners. Esse programa teve a produção, apresentação e roteiro de Sabrina Dumer. Edição, pós-produção e arte, Joel Corsini. A Verum Partners está no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook e os principais agregadores de podcast. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.